é o núcleo onde parte da maçonaria. Depois foi misturado com o ocultismo. Então o que acontece? Com o kardecismo, que ele começa a ter aquela pegada de mesas girantes, espíritos sentido, e tal, né? a espiritualidade entra nesse grupo, porque eram todos intelectuais. Estava Então, no Royal Society. começa como uma ciência. Falando assim, poxa, o que está acontecendo, né? O Kardec está tentando codificar esse contato com esses espíritos. Então é recente que a recente. maçonaria se torna uma coisa assim... Recente. Depois de religiosa, 1800. digamos assim. Se você parar pra pensar, grande parte da maçonaria ela nem tinha esse nome. Tá ligado? Tipo, Né? o Kardec Ela é era meio chamada de polêmico. guia. Assim, pra gente. Kardec meio falou polêmico Kardec pra aqui, gente, nós já assim. estamos querendo bater no cara. Exatamente por conta dessa ligação Porque dele ele com a era Royal racista, Society, também tinha frenologia, essas paradas todas aí, cara. Ele tem uma parte tensa. Mas tem uma... Mas aí que tá, você sabe que a pesquisa original do Kardec, ele pesquisou também negros que incorporavam tudo, e depois esse material só tem em francês, é raríssimo, você não consegue achar em lugar nenhum. Por quê? Porque quando chegou pro europeu, o europeu racista pegou e foi tirando. Por quê? Porque eles tinham gente na África também, e lá os caras incorporavam também. E eles faziam a mesma pergunta para todo mundo, só que a hora que chegavam as respostas, eles cortavam o que não interessavam. Então o kardecismo ele fica meio cristianizado do século XVIII. É que E aí ele perde a parte científica, né? Mas acho que toda a ciência daquela época ela era manchada. Eu acho que o Kardec, antes de codificar o espiritismo, ele era da associação frenologia, então ele já tinha umas tretas. Tudo Não sei se será que os espíritas vão Cancelar no ar? Cancelar o Não ar? sei, Não, cara. acho que não. Não, mas assim, tudo verdades bem. precisam ser ditas. A Blavatsky ela tem vinha um por uma outra mito. pegada. Ela estudava a incorporação, mas pelo ponto de vista do Tibete, da China, dos Asana. Então a Golden Dawn ela junta toda essa parte e fala assim, pô, o que está acontecendo, né? Então a gente está incorporando, são seres do outro O que lado. é a Golden Dawn, pra quem não conhece? Golden Dawn é o nome dessa ordem maçônica meio paramaçônica que era voltado mais para estudos de magia nesse sentido, né? Porque outra coisa que é legal de falar também, o que era magia? Voltando muito tempo atrás, lembra que eu falei que a capacidade de você criar uma mudança no ser humano, né? Então, quais são os primeiros magos da humanidade? São os xamãs. Quais são os primeiros rituais de magia da humanidade? São aqueles desenhos nas cavernas. Então, sabe aquele desenho que tem um monte de carinha com lança caçando lá o mamute? Sim. Então, isso era um ritual. Por quê? Então, imagina, tem que se colocar, quem está ouvindo também tem que se colocar na cabeça de quem estava 40 mil anos atrás. Então, imagina que a gente estava lá na pradaria, tem um mamute. Todo mundo olha pro mamute e fala assim, mas nem fudendo que eu vou lá matar esse mamute. Vocês são tudo loucos. Aí o xamã vai virar e falar, vou fazer um ritual aqui. Aí ele desenha todo mundo ali, caçando mamute, depois espetando o mamute, depois o mamute morto, todo mundo comemorando. E churrasco. E churrasco. Rolando Ele fala churrasco. assim, olha magia, vamos dançar. Aí os caras cantavam, assim. Esses rituais, você já assistiu aqueles Haká? Que tem das tribos polinésias que eles gritam. É mais ou menos isso. E o cara faz esse ritual. Encorajava os caras. É que ele encorajava, mas você chama de faz um encorajava. aqui, a gente sai pra... Você tem uma palavra pra colocar um sentido nessa emoção. 40 mil anos atrás, eles chamavam isso de estar embebido em magia. Tem uma Você cruzada. terminou o Haká, ficava todo mundo louco lá. O cara, eu vou Aí viu o mamute, o churrasco exatamente, os caras pegavam a lança e iam pra todo cruzadas mundo. acontecia isso pra caramba. Não teve a cruzada dos mendigos e a cruzada das crianças, mano. Que tipo, alguém chegou e falou assim, mano, vamos lá pro Oriente Médio, matar todo mundo lá e tal. E daí pegou os mendigos e todo mundo morreu, cara. É sério? É sério. Aí depois que mataram... Sério, é sério. E aí depois que voltaram, cara... Os mendigos, e aí, putz, os Tudo mendigos sem, morreram. sem armadura, sem arma nem nada. E foram lá e morreram. Aí, de repente, o outro teve uma ideia mais brilhante ainda. Que, tipo, Jesus falou pra mim que os mendigos não deram certo, mas com as crianças vai dar, tá ligado? Muito triste isso. Nós estamos gente rindo devia do tá bagulho rindo, tá desse, mano. Mas o jeito que você conta, mano, parece que é piada. Mas é foda, mas é magia, cara. Ai, caramba. Mas, caramba, que negócio interessante esse, E cara. aí você fazia essa parada, então você mudou o estado de consciência daqueles guerreiros. O meu pastor deve E aí estar os caras desesperado iam já pra- agora, com o meu olho brilhando aqui, ó. O zoinho brilhando com essas histórias. Nunca mais vou na igreja, velho. Já era. Mas diga, e aí? Aí essa era a pegada, esse era o segundo tipo de magia, que era o bardo, né? Então a trova. Então você cantava
E aí o pessoal se morria de medo desses magos, né? Porque falava assim, você era um guerreiro, mas eu podia ir lá e bater em você. Ok, aí você me batia de volta. Mas se eu fosse um mago, um bardo, e eu escrevesse uma canção tirando sarro de você, seu nome ia ser zoado por todas as gerações, e você ia perder honra. Entendeu? Então sempre teve uma força muito grande nas palavras, né? Então essa parte de magia sempre permeou essas ordens iniciáticas, até que todo esse caldeirão juntou no que a gente chama de Golden Dawn, maçonaria e tal. O essa bardo é parte uma figura moderna. que sempre que tá em várias mitologias O ali bardo também. tem. Hoje são os influencers, né? É o bardo moderno. Né? O cara Piada de cantor, tiozão, um bardo é montou- o Autólicos no Hércules, naquela série do Hércules que passava na Record. Os bardos eles eram muito importantes. A gente só conhece, por exemplo, a mitologia grega porque o Herodes era um caixeiro viajante. Então o que ele fazia? Ele viajava de cidade em cidade vendendo os produtos dele e ele ia escutando as histórias de uma cidade e contando na outra. Por isso que tem aquelas divergências que a gente brinca na mitologia grega. Fala assim, pô, Zeus tinha um monte de amante e tal, mas na verdade ele não tinha tanta amante assim. É porque cada um Porque que contava cada de um jeito e história ia tinha um juntando. rei. Aí o rei falava, minha família é descendente de um cara, que ia lá. Que o primeiro cara que a infidelidade dos Zeus é o Hércules. Porque o Hércules era muito poderoso, então ele tinha que ser uma junção de Zeus com uma mortal e tal. E aí eles criaram a história que a Hera ficava perseguindo ele, etc. Só que aí todos os outros reis falavam assim, pô, peraí, por que só o Hércules? A minha família, meu tataravô também era filho de Zeus e tal. E aí os caras começavam a anotar. No século XVIII, a hora que eles resolveram fazer as primeiras enciclopédias e juntar todo esse conhecimento, o cara foi em todas as cidades e cadastrou tudo e olhou e falou assim, peraí, Zeus tem 152 filhos. Né? Mas o cara da época grega lá atrás, ele nunca estava pensando nisso. Provavelmente ele nunca ia ter saído da cidade dele, ele nunca ia ter escutado essas histórias. Então é uma coisa engraçada. A mitologia, como a gente conhece, ela é um livro, mas na verdade ela é um produto de 4 dimensões. Você sabe, Del Débio, que geralmente alguns religiosos mais fanáticos, eles odeiam a palavra mitologia, né, cara? Se você chegar pro... E isso acontece com com todas as religiões. Porque na internet eu já usei a palavra mitologia, e aí chegou a galera de uma matriz africana, porra, isso não é mitologia não, isso é outra coisa. E acontece também com algumas tradições cristãs, que não, isso não é mitologia, isso é religião. Por que você acha que existe entre os religiosos essa Mas eu acho que isso não é, eu acho que a religião é a questão- minha e mitologia é a de vocês. Eu acho que isso é um depreciativo. porque a palavra mitologia, que foi mudando de significado ao longo dos séculos, aí hoje tem o sentido de mentira, né? Até porque a gente Então, tem um mito mitomania, de bosta ali no governo. Pois é, entendeu? Até chegar nesse nível, né? Nesse Pois nível é. aí do mito ser um nada. É xingamento. É um xingamento. Mas veja, mas é isso. Inclusive, quando eu estou ensinando mitologia para os meus alunos, eu falo disso, né? Porque não é, na verdade, quando a gente fala de mitologia, no sentido tradicional do termo, né? A mitologia é o modo que o sagrado irrompe no humano. Exato. Então, E hoje em dia isso, os super-heróis são a mitologia nova. Sim. Eu te garanto que tem muito mais gente que acredita no Batman do que tem gente que acredita em Odin.